Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa terceira live sobre a lei de violência doméstica. Assunto que já caiu 248 vezes na primeira fase. Vou aguardando enquanto vocês começam a entrar, tá? Vamos continuar abordando aspectos de grande incidência nos concursos para juiz, promotor e defensor, não é? Já de antemão, querida, um grande abraço para minha aluna Tati, que ontem acertou muitas das perguntas que foram feitas. Fico muito feliz com a Tati, né? Deixa eu só deixar aqui também um aviso rapidinho quando vocês vão entrando. Dois segundos. Beleza. A Simone também, sempre muito assídua nas nossas lives, acertando muitas questões. Fico feliz também de ver vocês acertando. Prontinho. Vamos lá, pessoal. A gente já falou de muita coisa acerca dessa lei. A nossa primeira live já está no YouTube disponível para vocês. A nossa segunda live sobre os aspectos mais cobrados na lei de violência doméstica já vai subir hoje também para o YouTube. Você que não teve a oportunidade de ver ontem alguns aspectos jurisprudenciais importantes, você que não teve a oportunidade de ver na data de ontem alguns formatos de perguntas que induzem a erro e fazem vocês perderem importantes questões na prova de vocês, não é? Eu fiz a pergunta de um jeito que eu virava pro pessoal e falava assim: cuidado, você vai errar. Eu acabei de explicar agora e você vai errar. Você vai errar porque a banca faz de um jeito que foi para você errar. E aí vocês erravam. Então, a finalidade dessa live é você, além de aprender a lei de violência doméstica no âmbito familiar, você ter a mais exata percepção de como é que as provas querem cobrar os assuntos, seja em penal, seja em processo penal, tá? Aqui a gente adquire malícia para prova, certo? Aqui a gente adquire malícia para prova e todos os dias, de segunda a sexta, vocês vão ter live com temas mais cobrados. Eu vou dissecar para vocês e falar tudo que já foi cobrado sobre aquele tema nos concursos para juiz, promotor e defensor, tá certo? Até agora, são 51 perguntas diferentes que já foram feitas sobre a lei de violência doméstica, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurisprudencial e do ponto de vista doutrinário. Hoje eu vou trazer 10 perguntinhas diferentes para vocês, certo? Essas 10 perguntinhas diferentes juntas, elas já caíram 27 vezes na primeira fase. Lembrando que o tema já caiu 248 vezes na primeira fase dos concursos para juiz, promotor e defensor. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou perguntar para vocês, que eu vou fazer para vocês, está relacionada com o Código de Processo Penal enquanto norma geral. Por quê? Porque no Código de Processo Penal nós tivemos diversas alterações no que diz respeito às regras para a concessão da fiança, não é? Nós temos lá algumas regras relacionadas à concessão da fiança, que eu irei relembrá-los rapidamente. Fiança, vamos lá, para a gente aqui. Em que hipóteses em que a fiança é concedida pelo delegado, as hipóteses em que a fiança ela é concedida pelo juiz, não é? A gente tem lá todas essas hipóteses. Deixa eu ver aqui direitinho. Vamos lá, beleza. Ontem eu tratei para vocês, eu trouxe várias hipóteses, várias casuísticas envolvendo penas em concreto, penas também em abstrato. Só para a gente relembrar, os crimes de dano têm pena de até 6 meses,
Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação tem pena de até 6 meses. O crime de lesão corporal no âmbito familiar tem pena de 3 meses a 3 anos. E o crime de lesão corporal sem estar envolvida a questão familiar tem pena de até 6 meses, certo? Eu não sei se vocês se recordam, mas lá no Código de Processo Penal, em seu artigo 322, que disciplina as hipóteses de concessão da fiança, consta expressamente que a fiança tem hipóteses em que ela poderá ser concedida pela autoridade policial e há hipóteses em que a fiança só poderá ser concedida pelo juiz. Alguém se recorda dessas hipóteses em que só o juiz pode conceder a fiança? Vou deixar rapidinho aí para vocês. Enquanto eu já me organizava, já estou organizado aqui direitinho. Essa pergunta sobre quem é que pode conceder a fiança em determinados crimes, ou quais são as hipóteses em que só o juiz pode conceder a fiança, e quais são as hipóteses em que só o delegado de polícia pode conceder fiança, isso já caiu 8 vezes em concurso para juiz, promotor e defensor em processo penal, certo? Muito bem, a Vanise já veio em cima da mosca. Quando a pena não for superior a 4 anos, muito cuidado, tá? Quando você diz a pena é superior, você pode cometer um pequeno erro, quase que imperceptível, mas pode perder uma questão. O artigo 322 diz que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos em que a pena máxima não for superior a 4 anos, certo? Não for superior a 4. Não for superior a 4. Então, se a pena ela é igual a 4 ou menor que 4, a autoridade policial quem concede a fiança. Se ela for superior a 4, é o juiz quem concede a fiança. Beleza? A Vanise acertou ali, tá certinho. Em que provas isso caiu recentemente? Das 8 provas para juiz, promotor e defensor onde isso caiu, tivemos 2 aparições em provas da Defensoria Pública do Maranhão 2018 e uma aparição no concurso para juiz do TJ do Rio 2016. 3 aparições, na verdade. Todas as outras provas são anteriores a 2016. Beleza. Já sabemos que em crimes cuja pena não seja superior a 4 anos, quem poderá conceder a fiança é o juiz e não a autoridade policial. E aí eu trago para vocês o seguinte caso concreto, a seguinte situação. Alguém que cometeu um crime de dano contra a mulher, destruiu suas coisas, destruiu seu celular após ver uma mensagem suspeita de que ela poderia estar traindo, sei lá, ou alguém que cometeu uma injúria, que proferiu um xingamento contra a mulher no âmbito familiar, ou que ele cometeu até um crime de lesão corporal de violência doméstica, o artigo 129, parágrafo 9º, que tem penas de 3 meses até 3 anos, e essa pessoa foi conduzida à autoridade policial por conta do estado de flagrância, e lá a autoridade policial pode conceder a fiança. Só para você entender, isso aconteceu num sábado, tarde da noite, e se não for concedida a fiança pela autoridade policial, a pessoa vai ter que aguardar até que a fiança venha a ser concedida pelo juiz. E não acontecem audiências de custódia tarde da noite, do dia de sábado. Ele vai ter que aguardar preso no sábado, ele vai ter que aguardar preso no domingo, ele vai ter que aguardar preso na segunda. Então a pergunta que eu lhe faço é, nessas situações, cujo crime ele é de até 4 anos, beleza, a autoridade policial quem vai conceder a fiança, o que vocês acham? É a autoridade policial? Qual é a resposta, meu amigo? Gente, o que vocês acham? Nos crimes cometidos com violência doméstica no âmbito familiar. E lembrando que a violência doméstica no âmbito familiar não é apenas a violência física, mas é também a violência moral, a violência econômica, a violência patrimonial, qualquer uma das violências, certo? No crime cometido com violência doméstica no âmbito familiar.
a pessoa presa em flagrante. E aí, para dar um exemplo para vocês, um dia de sábado, um dia de sexta à noite, em que não acontece audiência de custódia, ele vai ser recolhido à prisão e somente poderá ser solto por fiança do juiz, ou a própria autoridade policial pode conceder a fiança. Muito bem, a Vanise está muito bem afiada. Apesar, pessoal, de apenas ser inferior a 4 anos, nós tivemos uma alteração na legislação no final do ano passado. Aliás, no final do ano de 2018, nós tivemos uma alteração onde constou expressamente que a autoridade policial não pode vir a conceder fiança nos crimes que são cometidos mediante violência familiar, mediante violência doméstica, certo? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque até hoje não é raro, e eu já vi situações, inclusive em processos em que atuei, em que a pessoa foi presa em flagrante e no ano de 2020 a autoridade policial concedeu fiança. Ou seja, é preciso que tenhamos uma atualização dos vademecums, é preciso que tenhamos uma atualização dos códigos, porque desde 2018 que não é mais possível que a autoridade policial venha conceder fiança em casos que envolvem violência doméstica. Então, se isso, na casuística do dia a dia, nós ainda conseguimos ver situações onde há erro material, e em que a autoridade policial concede fiança em crimes para os quais não tem essa atribuição, sobretudo em situações ou em localidades onde não há, vamos assim dizer, delegacia especializada, e aí justamente porque não tem delegacia especializada e o plantão lota, o plantão é bombado de coisa, o delegado uma hora tem prisão de tráfico, outra hora tem prisão de um roubo de um celular, depois tem uma prisão relacionada à violência doméstica, e aí naquela coisa ali ele acaba, vamos dizer assim, por não ter especialização naquela matéria, vindo a conceder fiança em um caso para o qual ele não tem mais a competência legal para assim proceder, tendo em vista o que estabelece o artigo 24A, parágrafo 2º da Lei de Violência Doméstica, dispositivo esse que foi incluído por uma lei de 2018. E isso já caiu em prova, Quantas vezes isso já caiu em prova? Isso já caiu em prova, nada mais, nada menos que 9 vezes. 9 vezes. Olha só, 9 vezes. Você tem uma situação de uma mudança legislativa que aconteceu no ano de 2018 e ela já caiu 9 vezes em concurso. Você precisa ficar ligado nisso, senão você vai perder uma questão. E eu vou dar agora para você 9 alternativas que você erraria. Isso caiu para promotor de justiça do MP do Ceará 2020, prova desse ano, promotor de justiça do MP de Goiás, prova do ano passado, juiz do TJ do Acre, prova do ano passado, juiz de Rondônia em 5 alternativas e promotor de justiça do MP de Minas Gerais, prova de 2018. Isso caiu em todas essas provas e se você não ficar ligado, você erra. E aqui a gente tem um detalhe, tá? A gente teve o pacote anticrime esse ano que alterou substancialmente o Código de Processo Penal, que alterou substancialmente diversos outros diplomas penais e processuais penais na nossa legislação penal extravagante e ainda não caíram em prova com tanta intensidade quanto essa mudança legislativa que aconteceu no ano de 2018, essa mudança pontual que aconteceu aí dentro do nosso código. E por que isso caiu tanto, professor? Isso caiu tanto porque isso já caía muito. Saber quais são os casos em que a autoridade policial não pode conceder fiança já tinha caído 8 vezes. E aí você tem exceções das exceções, porque a regra, entendeu? Certo? Vamos lá. Pera aí. Vamos lá, eu vou deixar para responder as perguntas no final, senão eu me perco, certo? Vamos lá. Medida protetiva de urgência
para ser concedida, ela precisa da manifestação da parte contrária. O que vocês acham? Olha só, lembrando a vocês que com o nosso pacote anticrime, nós tivemos enquanto regra geral, salvo comprovada excepcionalidade, a necessidade de a parte ser previamente intimada e manifestar-se sobre a necessidade ou não da concessão das medidas cautelares de natureza pessoal. Onde é que está isso, professor? Que loucura, que maluquice é essa? Vamos lá. Ressalvados os casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Essa é a regra geral, pessoal. Essa é a regra geral estabelecida pelo... Essa é a regra geral estabelecida pelo pacote anticrime. O que eu vou perguntar para vocês agora é o seguinte: essa regra geral estabelecida lá pelo pacote anticrime, ela também se aplica a situações onde a gente tem a violência doméstica no âmbito familiar? Ou seja, para a concessão de uma medida protetiva de urgência, que nada mais é que uma medida cautelar de natureza pessoal, o juiz também obrigatoriamente precisa ouvir o réu? O juiz precisa ouvir aquele que é indiciado, já que ainda nem existe ação penal? O que vocês acham? Essas pausas em que vocês respondem, é bom eu respirar um pouquinho, porque eu me empolgo muito. Eu me empolgo muito. O dispositivo que eu li há pouco foi o dispositivo do artigo 282, parágrafo 2º. Não fiquem tímidos, testem os conhecimentos de vocês. A intenção aqui é, se eu errar agora, eu não erro na prova. É simples. Se eu errar agora, eu não erro na prova. Muito bem, Arley. Muito bem, Arley. E o Isaac também. Olha só. Não há necessidade. E isso é por isso que isso vai cair na prova. Por quê? Porque você tem, em situações de crimes cuja pena combinada em abstrato é até mesmo mais alta, certo? Crime de homicídio, crime de lavagem de dinheiro, crime de corrupção, certo? O juiz, a regra geral é a necessidade de ouvir a parte contrária antes de determinar a realização da medida cautelar de natureza pessoal, salvo se houver urgência ou perigo de ineficácia da medida, certo? Isso na regra geral. Então, num crime de homicídio, num crime de lavagem de dinheiro, o juiz precisa fazer isso. E esses crimes têm penas muito mais altas do que as penas dos crimes que são cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar. E é por causa disso que a prova vai lhe exigir esse conhecimento, essa exceção, porque você vai se atrapalhar. Porque na lei de violência doméstica, expressamente consta que a medida protetiva de urgência poderá ser concedida de imediato, independentemente de audiência das partes e de prévia manifestação do Ministério Público, que deverá ser depois prontamente comunicado. Professor, como é que eu gravo esse diabo? Como é que eu gravo essa miséria que é diferente dos crimes em geral? Como é que eu faço para gravar esse negócio? Vamos lá. Não se desespere, meu amigo. Eu tô aqui para você, papai. Olha só. Nos crimes em geral, certo? A concessão da medida cautelar de natureza pessoal, ela leva em consideração os princípios da adequação e os princípios da necessidade, não é isso? A medida precisa ser, ao mesmo tempo, necessária para a aplicação da lei penal e adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato. Beleza. Só que nos crimes em geral, busca-se a investigação de algo que já aconteceu. Por isso que lá, a regra geral
é a obrigatoriedade de se ouvir a parte contrária, de aplicar-se o princípio do contraditório, certo? Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, certo? Por isso que lá é assim. O crime principal, vamos assim dizer, ou o problema mais grave que busca se investigar já aconteceu. No caso da violência doméstica, no caso dos crimes cometidos no âmbito familiar, onde a lei de violência doméstica ela visa resguardar a segurança e a integridade física da mulher, já aconteceu a infração penal. Sim, já tivemos uma violência física, uma violência sexual, uma violência psicológica, uma violência moral ou uma violência econômica. Porém, amiguinho, não se esqueça que caso a mulher não seja devidamente protegida, poderá haver a evolução, poderá haver a progressão criminosa de um crime de ameaça para um crime de feminicídio. A ameaça pode vir a se concretizar. Entendeu? É por isso que nos crimes de violência doméstica não há, ou nos crimes que envolvam violência doméstica, não há a necessidade ou a obrigatoriedade de primeiro se ouvir a outra parte ou de primeiro se ouvir o Ministério Público acerca da concessão das medidas. E muito cuidado na sua prova em relação à regra geral do artigo 282, parágrafo 2º, que aquela lá do CPP que fala os casos em que é preciso ouvir a outra parte, para as exceções. Porque se a medida cautelar de natureza pessoal que o juiz quer aplicar é a de prisão, se você for ouvir, pai, ó, o cara vaza, tá certo? Lembre-se muito bem disso. Porque eu não ficaria aguardando para... chegou um mandado de prisão. Aí eu vou ficar aqui para eu responder, me defender e ficar esperando para ver qual vai ser a resposta. Eu iria, ó, vazar para bem longe. Entendeu? Vamos lá. Aonde foi que isso já caiu? Quais foram as provas em que o artigo 19, parágrafo 1º, que dispõe sobre esse dispositivo, certo? Já caiu. Ele caiu para promotor de justiça do MP de Goiás, prova de 2019, promotor de justiça de Minas Gerais, prova de 2019, defensor do Rio Grande do Norte, prova de 2015 e defensor do Tocantins, prova de 2013. Beleza? Só foi nesses 4 concursos, não caiu em nenhum mais, mas já caiu 4 vezes. Se caiu 4 vezes, fica ligado porque pode cair de novo. Tá certo? Vamos para a nossa próxima perguntinha. Mas antes, vamos para os nossos intervalos comerciais. Nós estamos com matrículas abertas para o acompanhamento estratégico do professor Maurício Moitinho, a minha mentoria, onde os meus alunos estudam todos os assuntos do edital com base em estatística do que é mais cobrado. E como é que vocês podem comprovar que eles estudam com base em estatística do que é mais cobrado? Porque eu sou o único professor que vira e fala, olha, isso caiu nessa e nessa prova. Então, você quer comprovar para saber se o que eu estou falando realmente cai em prova? Vai lá e olha na prova. É simples. Você vai olhar nas provas que essas perguntas caíram em todos esses concursos que eu acabei de falar, tá certo? Um grande abraço para o meu grande amigo Rick, do Pesquisa da Banca, um dos caras que tem o, como é que eu vou dizer assim, o ensino mais sério para concurso, tá certo? Gosto demais do trabalho desse rapaz. Gente boa, gente finíssima. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Cuidado com as minhas perguntas, porque eu quero lhe puxar pelo pé, viu? Eu quero passar rasteiro em você. Vamos lá. Pessoal, olha só, digamos que uma mulher vítima de violência doméstica, que é uma grande médica da cidade, que tem um carro muito caro, pense aí num carro muito caro, sei lá, uma Land Rover Evoque. Olha só, essa mulher sofreu violência doméstica no âmbito familiar cometida pelo marido. Essa mulher pode ser atendida pela Defensoria Pública. Olha que pergunta danada essa, pai. Olha isso. E aí?
Pode alguém que ostenta uma condição financeira ou uma aparência de condição financeira alta vir a ser atendida pela Defensoria Pública nos processos que envolvem violência doméstica no âmbito familiar? Pode ou não pode? E aí, meu amigo, e agora? Responda! Alguém responda, por favor! Alguém me ajude, porque essa pergunta, ela é difícil. Ela é difícil, ela não é fácil. O meu aluno, o Harlem, que tá afiado, tá? Vocês tomem cuidado, ele quase que em 2 provas seguidas estivemos na segunda fase, né? TJ Rondônia e outra prova também, Juiz de Rondônia e outra prova. Já respondeu ali que sim, a Aline também, o Bruno Tavares também. Vamos lá. O Bruno trouxe uma linha de argumentação interessante, que é: depende da questão de vulnerabilidade em que se encontre. Beleza. Ele já trouxe uma linha argumentativa, certo? Uma linha argumentativa. O Arlen trouxe uma segunda linha argumentativa, que seria a defensoria atuar em favor dela como custos vulneráveis. É uma segunda linha argumentativa. Na prova de primeira fase, vocês teriam acertado. Puro e simples. A resposta é sim. Certo? A resposta é sim. Em uma prova de segunda fase, o Arlen já está desenvolvendo e está desenrolando ainda melhor a resposta, de que pode arbitrar honorários posteriormente a favor da defensoria. Os honorários, Arlen, independe de ela ter condição financeira ou não. O CPC assegura à defensoria o pagamento de honorários. E a lei complementar 80, idem. Então, independente, mas aí nenhuma prova oral iria ter esse tipo de provocação. Mas e aí, como é que fica? Vai ser concedido o benefício da gratuidade ou a defensoria vai atuar e ela vai pagar as custas e ainda vai pagar honorários? Certo? Beleza. A questão é a seguinte. O artigo 28 da Lei de Violência Doméstica, certo? Expressamente assegura que é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica familiar o acesso aos serviços da defensoria e da assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e mediante atendimento humanizado. Ou seja, em uma prova de concurso de primeira fase, onde o que ela quer saber de você é a redação da letra da lei, certo? A resposta é pode, tá certo? Isso já caiu na Defensoria do Espírito Santo 2016, só caiu uma vez, não caiu nenhuma outra vez, porque é meio complicado, é meio complexo, então só caiu uma vez. Em uma prova de segunda fase, você pode dizer que pode, tendo em vista que o conceito de vulnerabilidade e de hipossuficiência do Supremo Tribunal Federal não é apenas um conceito meramente econômico. Você tem a vulnerabilidade ou a hipossuficiência técnica, a hipossuficiência jurídica e a hipossuficiência econômica. Por outro lado, você tem tratados de direito internacional do qual o Brasil aderiu, entre eles a Convenção de Belém do Pará, a Convenção para punir e erradicar a violência doméstica, a violência contra a mulher, etc., e que, em razão de obrigações assumidas pelo Brasil no contexto internacional, deveria ser ampliado a ela o acesso à justiça, beleza? Isso seria uma segunda ou uma terceira linha argumentativa para se responder a isso, tendo em vista aquilo que o Arlen lá já respondeu como custos vulneráveis. E aproveitar para dar uma pequena pausa, mandar um grande abraço para o meu querido amigo Thiago Aires, né? Contemporâneos lá em Salvador dos tempos de colégio. Para quem não sabe, o Thiago Aires, ele foi o advogado do presidente Bolsonaro durante a campanha presidencial. E eu tenho aí a satisfação de tê-lo como amigo, pessoa por quem tenho bastante carinho. E também mandar um abraço para a minha prima Isadora Maia, advogada membro do Conselho Estadual, do COSEMES, né? Conselho Estadual
de saúde aqui não é do COSEMES, do Conselho Estadual de Saúde aqui na Bahia, advogada que atua muito na área de saúde e na parte de direito público, né? Um grande abraço para vocês e vamos seguindo. Vamos seguindo, porque tem muita coisa. A lei de violência doméstica, ela caiu 248 vezes na primeira fase. Eu estou trazendo para vocês cada uma das 51 perguntas onde ela já caiu. Essa é a nossa terceira live. E nessa nossa terceira live, eu estou abordando alguns mais aspectos daqueles que já caíram, certo? Vamos lá. Olha só. Muito cuidado com as minhas perguntas, eu vou fazer para lhe atrapalhar, tá? Eu vou fazer você errar aqui, minha brincadeira é fazer você errar aqui para você não errar na prova. Olha só, na ação penal, as partes são o réu e o Ministério Público, certo? A vítima não é parte, a vítima ela é ouvida, as suas declarações elas são colhidas e validadas e valoradas enquanto meio de prova, mas ela não é parte do processo, certo? Então, a vítima, ela precisa ser intimada sobre todos os atos processuais que venham a acontecer no processo da violência doméstica, na ação penal. Enquanto vocês vão pensando sobre isso, vamos fazer a seguinte diferenciação. Na medida protetiva de urgência, demanda de natureza cautelar, em que a mulher é parte de um lado e o agressor é parte de outro lado, certo? Já que ela é parte, ela vai ser intimada de todos os termos do processo, de todos os atos processuais, certo? Na ação penal, a regra geral é que, como ela não é parte, certo? Ela não precisa ser intimada de todos os atos processuais. Até porque, caso houvesse a necessidade de intimação e, eventualmente, por não ter sido intimada, nós teríamos nulidades, certo? E a tramitação cartorária, muitos de vocês são servidores, muitos de vocês são assessores. Vocês sabem que a tramitação cartorária às vezes é complicada. E às vezes a intimação de uma pessoa a mais no processo atrapalha em razão do volume de oficiais de justiça. Então, a questão é, a vítima precisa ser intimada de todos os atos processuais. O Arlen, aluno nosso que está afiado, com fé em Deus, esse é o último ano, a gente vai aposentar concurso, né? Ele já está chegando aí na segunda fase, está beirando a segunda fase, trouxe a seguinte resposta: não, ela só precisa ser intimada dos atos da concessão da liberdade do acusado. Não é bem assim. Você deu uma resposta, você beirou, você chegou perto, tá? Mas não é bem assim. Por quê? Porque, olha só, o artigo 21 da Lei de Violência Doméstica, isso já caiu 4 vezes na primeira fase, certo? Ele caiu para promotor do MP do Ceará 2020, juiz do TJ Santa Catarina 2015, promotor do MP do Pernambuco 2014 e defensor do DF 2013. Caiu nessas 4 provas e só nessas 4 provas ele diz o seguinte: ele diz que a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relacionados ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, especialmente dos atos relacionados ao ingresso e à saída da prisão. Então, a gente tem essa regrinha especial depois, dá uma olhadinha lá, porque na lei de prisões ela também criou um dispositivo um pouquinho semelhante, um pouquinho parecido com isso, que está lá para os outros crimes em geral, só que eu não tenho ela separadinha aqui agora, eu não lembro de cabeça. Mas a ofendida, ela precisa ser intimada do momento do ingresso na prisão e do momento da saída, pelo menos, certo? E isso é muito importante você saber isso, tá? Porque a prova pode lhe induzir a erro. Você pode ser induzido a erro de entender que, primeiro,
Se a prisão preventiva ou a liberdade provisória foi concedida no meio do processo penal, no meio do processo criminal, vamos assim dizer, após o oferecimento da denúncia, você pode entender, por exemplo, que não cabe a intimação da vítima, porque a vítima não é parte, se você não sabe da informação da existência do artigo 21. Essa é a primeira situação. A segunda situação é a seguinte: você pode vir a ser induzido a erro na sua prova e você pode se atrapalhar ao imaginar o seguinte: não, os atos de comunicação processual, as partes são intimadas de decisões. Uma pessoa não é intimada do cumprimento de um mandado, não é? Porque a vítima ser intimada da soltura é ser intimada que o alvará de soltura foi concedido. A vítima ser intimada da prisão é ser intimada que o mandado de prisão foi cumprido. E a regra geral é os atos de comunicação processual servirem para informar as partes acerca de atos decisórios e não de atos de natureza cartorária, como vem a ser o cumprimento do mandado, certo? Então você pode vir a ser induzido a erro e achar que a vítima deverá ser notificada dos atos processuais relacionados com a decretação de prisão e a concessão de liberdade. Não é bem aí. Ela também precisa ser intimada desses, mas especialmente ela deverá ser intimada dos atos pertinentes ao ingresso no estabelecimento prisional e relacionados à saída. Professor, como é que eu gravo esta diaba deste artigo de lei? Como é que eu gravo isso? Olha só. Vamos lá. Qual é a finalidade da medida protetiva de urgência? Qual é a finalidade? A finalidade é assegurar e garantir a preservação da integridade física da mulher, certo? Essa é a finalidade. Então, digamos que ocorreu uma briga dentro de casa, o marido agrediu a mulher, saiu de casa, a mulher procurou a polícia, da polícia com o boletim de ocorrência veio até a defensoria formulou o pedido. Pera aí, relógio. Esses relógios doidos, esse negócio desse iPhone ficar falando aqui, parecendo que tem um espírito dentro, negócio doido da porra. E aí a mulher procurou a defensoria e a defensoria formulou o pedido, certo? A defensoria formulou o pedido de liberdade, ou de medida protetiva, em favor da mulher. A mulher ser intimada de que o juiz decretou a prisão preventiva ou que o juiz decretou a medida protetiva, como é que eu vou dizer assim? Ainda não deixa ela 100% tranquila. Se houve descumprimento da medida protetiva e a Defensoria Pública ou o advogado, vocês advogados, podem pedir prisão preventiva. Pode sim. Não só nesse caso. Em todas as hipóteses em que se admite prisão preventiva, desde que vocês estejam atuando como assistente de acusação, tá? Advogado também pode pedir, não é só o promotor. E eu peço prisão preventiva toda hora aqui, nos casos de que envolve violência doméstica. Então, a defensoria pediu a prisão preventiva do acusado, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva. A mulher saber que a prisão preventiva foi concedida, deixa ela tranquila? Não deixa ela tranquila só. O que vai deixar ela tranquila? Saber que ele foi preso. Saber que ele teve o ingresso na prisão, certo? No que diz respeito à soltura, saber que foi concedida a soltura. Por que você precisa saber não de que foi concedida a soltura, mas que ele foi posto em liberdade, que são duas situações diferentes. Saber que ele foi posto em liberdade causa um maior risco, vamos assim dizer. Então ela precisa saber que ele foi posto em liberdade. Beleza? Vamos lá, vamos descer, que eu já falei de já falei aqui da mulher que pode ser atendida pela defensoria, eu já falei... Vamos lá! Recentemente, tá? No ano de 2018, a gente teve a criação de um novo crime relacionado
aos delitos cometidos no âmbito familiar, que foi o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Vamos lá. Você tem uma situação em que alguém cometeu um crime contra a mulher no âmbito das relações familiares. O juiz determinou uma medida protetiva, seja de afastamento do lar, seja de proibição de contato com ela, seja de proibição de aproximar-se dela, seja uma medida protetiva de entrega da arma, se ele tem porte de arma, seja uma medida protetiva de afastar-se do trabalho, seja uma medida protetiva de concessão e pagamento de alimentos. Como assim, professor? Cabe isso? Se você não assistiu a primeira aula, volte lá na primeira aula que está no YouTube e você vai ver que as medidas protetivas de urgência, elas são de natureza meramente exemplificativa, não é? Então vamos lá. O que eu vou trazer para vocês é: o cara descumpriu a medida protetiva de urgência de afastamento do lar e voltou para dentro de casa. Existe o crime de medida protetiva de urgência. Existe alguma outra sanção que pode ser aplicada a ele? Ele é réu num processo de medida protetiva de urgência. O juiz criminal pode, por exemplo, estabelecer uma multa diária, uma astreinte lá do CPC. O juiz pode entender que a medida protetiva de urgência, por constituir o descumprimento de uma decisão judicial, ele é um ato atentatório à dignidade da jurisdição e aplicar lá as multas do novo CPC. O que vocês acham? Quando embanana processo penal com processo civil, quando mistura, é uma mistureba que atrapalha a cabeça da gente, que embola a cabeça da gente, mas isso já caiu, tá? Isso caiu para juiz do TJ Bahia 2019, prova do ano passado, e a resposta é a seguinte: a resposta é: em razão do que estabelece o artigo 24A da Lei de Violência Doméstica, você tem que o crime de descumprimento de medida protetiva não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Então, o descumprimento de uma ordem judicial, além de constituir um crime com tipificação específica, certo? Muito bem, o Bruno trouxe prisão, né? Mas não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Quais outras sanções cabíveis? Sanções decorrentes da má-fé processual ou sanções decorrentes da violação do princípio da cooperação. E é uma coisa muito polêmica a aplicação ou não do princípio da cooperação, do princípio da boa-fé no âmbito do processo penal. Quem estuda para a defensoria, tome muito cuidado com isso em prova oral. É um tema que o professor Auri Lopes Júnior gosta muito de falar a respeito e vez por outra aparece em prova oral, tá? Então, pode sim ser aplicadas outras sanções de natureza processual em razão de expressa previsão no artigo 24A, parágrafo 3º, que diz que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Quais sanções cabíveis seriam essas? Sanções cabíveis na nossa legislação processual em geral, certo? Um grande abraço para o meu querido amigo Fábio Periandro, professor da Unijorge, professor da UFBA, professor da UNEB, não é? Foi meu ex-chefe na época em que eu advogava. Um grande abraço para o professor Edgar Borba, professor do SEJAS, curso para a OAB e concurso jurídico do meu querido José Aras. Um grande abraço também para o Rodolfo Tomás, professor do MEG. Para quem não sabe, foi o primeiro curso que me chamou para ser professor no Brasil, foi o MEG, mas eu acabei seguindo a minha carreira solo, montando o meu próprio curso, e estamos aí desde 2016, mas um querido abraço para o Rodolfo, pessoa por quem tenho muito carinho, defensor lá da Defensoria de Sergipe, que está sempre acompanhando aqui as nossas lives, não é? E para quem não sabe, o Matheus, meu irmão que é juiz aqui na Bahia, ele passou um pouquinho na frente do Rodolfo. E aí eu e o Rodolfo, a gente tava separado há um tempão. Separado não, porque a gente nunca casou, nem teve nada. Mas a gente tava distante.
né, por conta da nossa vida atribulada. E aí o Matheus, ele, para o Rodolfo tomar posse logo, tinha saído a nomeação do Matheus, o Matheus pediu a desistência, não é? E é isso que acontece na vida do concurso, aí todo mundo se ajuda, tá bom? Querida, um grande abraço então para os professores presentes, não é? Já falei do Thiago Aires, que também é professor do SERS, lá de OAB e de outros cursos relacionados ao eleitoral. É grande advogado da área eleitoral, que foi advogado do presidente Bolsonaro na campanha presidencial. Professor Fábio Periandro, que é professor inclusive a nível de mestrado lá da UFBA e da UNEB, e professor Edgar Borba do SEJAS e Rodolfo Tomás. É uma grande honra estar aqui sendo acompanhado por vocês, o que aumenta muito o nível da minha live, no sentido de eu não poder fazer besteira e não poder ficar fazendo esses trejeitos e essas brincadeiras, não é? Porque depois vocês puxam minha orelha. Vamos lá. Olha só, o novo CPC, ele mudou um pouco a sistemática da atuação do Ministério Público no que diz respeito às demandas de família. Lembram-se? Porque no passado, o MP deveria ser ouvido em todas as ações de Estado, também em todas as ações de incapaz, e isso fazia que em todos os processos de família você tivesse a prévia intervenção do Ministério Público, certo? Veio o novo CPC e o novo CPC disse que o Ministério Público ele iria intervir nas ações de família que tivessem interesses de incapaz. Isso está lá no artigo 698, certo? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: se tivermos uma ação de família em que não temos interesse de incapaz, por exemplo, um divórcio, um reconhecimento de dissolução de união estável, uma separação judicial, que ainda existe, não é? Uma demanda dessa natureza, uma demanda de alimentos, da mulher pedindo alimentos para o homem, uma desconsideração da personalidade jurídica envolvendo o casal que era sócio e tal, e a mulher vítima de violência doméstica. Nesse caso, como é que fica? E aí? É uma demanda cível em que o novo CPC diz que o Ministério Público apenas atua nas demandas de família que houver interesse de capaz, não é? E nós temos a Lei de Violência Doméstica, que fala que o Ministério Público intervém nos processos em que a mulher é vítima de violência, certo? E ainda tem um agravante em tudo isso, que é o seguinte: você tem uma regra de competência híbrida, porque a vara de violência doméstica, ela tanto tem competência para cuidar dos aspectos processuais penais, medida protetiva de urgência, prisão preventiva, liberdade provisória, ação penal, quanto também tem competência para algumas, não são todas, algumas demandas de natureza cível, como casamento, ou divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, etc. Se a mulher requerer que ajuizar a ação por lá, mudou muito a competência, antes podia tudo, depois trocou e tal. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, para embolar mais ainda a cabeça de vocês. O novo CPC diz que o MP só vai intervir naquelas situações em que você tiver uma ação de família com incapaz, com interesse de incapaz, né? Digamos que a mulher vítima de violência doméstica, que tem uma medida protetiva de urgência lá na vara de violência doméstica, e ela entendeu que a vara de violência doméstica não seria a melhor vara para ela entrar com a ação, porque como é uma vara que tem processos criminais, a prioridade acaba sendo dos réus presos e dos processos criminais, e ela resolveu entrar com medida protetiva de urgência na vara de família. Ou, a medida protetiva não, com a ação de divórcio na vara de família. E aí, pai? E aí, papai? E agora? O Ministério Público vai intervir ou ele não vai intervir? Como é que fica? Ah, porque até na estante, até o Arlen estava falando aqui, se a mulher for parte e tal, e aí, quando a gente embola tudo. Mas a resposta está na letra da lei, galera. Letra de lei. Mais uma pergunta cuja resposta, letra de lei.
Isso caiu 3 vezes na primeira fase. Isso caiu para promotor de justiça do MP de Santa Catarina 2016, caiu para promotor de justiça do MP do Piauí 2012 e caiu para defensor da Defensoria de Rondônia 2017, certo? Caiu nessas provas. E já tem um tempinho que não cai. Vai voltar a cair por conta das mudanças legislativas que aconteceram no final do ano passado. A Vanise, mais uma vez, acerta de novo, né? Se as ambas partes estiverem representadas, não é necessária intervenção no MP. Vamos lá. O artigo 25 da Lei de Violência Doméstica, ela diz o seguinte: com a redação que foi dada pela Lei 13.894 de 2019, que o MP intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar. Ele intervirá quando não for parte. Então, você tem uma redação no novo CPC, certo? E fora do novo CPC, você tem uma previsão que diz que o Ministério Público deverá intervir quando não for parte. Como aqui diz, o Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica, e as ações de família, elas vão ser as demandas de natureza cíveis que ocorrem, que vão, como é que eu vou dizer assim, decorrer da violência doméstica ou do término do relacionamento. Eu entendo que o Ministério Público deverá sim intervir, tá? Nesses casos, se a ação foi proposta perante a vara de família, se a ação de divórcio foi proposta perante a vara de família. Só eu penso assim? Não. Um monte de professor retado que escreve doutrina também pensa assim, mas eu ainda não vi entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. A gente vai ter que aguardar um pouquinho para ter um pouco mais de segurança. Então, se isso cair na sua prova, muito provavelmente isso vai vir como sem a especificação, pelo menos na primeira fase, sem a especificação de que a demanda foi proposta perante uma vara cível, tá certo? Vamos lá. Qual é o prazo de duração da medida protetiva de urgência? Qual é o prazo de duração? A medida protetiva de urgência pode ser concedida ad eterno. A medida protetiva de urgência pode ser concedida após a decadência do direito de queixa ou de representação, nos casos em que cabe representação, como é o caso, por exemplo, do crime de ameaça, do crime de calúnia, do crime de difamação ou do crime de injúria. A medida protetiva de urgência, ela pode perdurar após o réu ter sido inocentado da demanda criminal. O que é que vocês acham? E aí? E aí, papai? E aí, papai? Como é que fica? E aí? Meu irmão, o bagulho é doido, é assim mesmo. Eu faço as perguntas para induzir vocês a erro, porque perguntas para vocês acertarem, vocês já sabem, cara. Exatamente, pelo tempo que for necessário. Qual é a finalidade da medida protetiva de urgência? A finalidade da medida protetiva de urgência é assegurar e resguardar a segurança da mulher. Então, se você houve a decadência houve a decadência ou a prescrição, a punibilidade está extinta, mas existia uma medida protetiva de urgência. Pode ser mantido? Pode, porque é pelo tempo que se fizer necessário, certo? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque, embora a lei não tenha fixado prazo, e se você trabalha no fórum, se você trabalha em uma comarca de vara única e é servidor, muito cuidado, porque às vezes o seu juiz segue equivocadamente um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, certo? Tem entendimentos do STJ que, se a medida protetiva ela foi aplicada há mais de 6 meses, sem que tenha sido instaurado o inquérito policial, você tem um excesso de prazo na restrição de liberdade daquela pessoa. Como assim, professor? Que maluquice, excesso de prazo não é só para quem é preso. Não, pessoal, excesso de prazo
aquela pessoa que está em medida protetiva, ela também está tendo a sua liberdade de locomoção cerceada, ela só não está presa. Mas ela não pode se deslocar para determinadas localidades, ela não pode se deslocar para determinados locais, ela não pode fazer determinadas coisas e, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Duas pessoas que têm um apego forte à religiosidade e que congregam na mesma igreja. Elas moram no interior e da religião delas só tem aquela igreja. Ou elas têm uma ligação muito forte com aquela igreja em razão de trabalhos comunitários que elas realizam por lá e tal. E aí o juiz fixa uma medida que proíbe o marido de se aproximar da mulher. O marido não vai poder participar daquela igreja. Por quê? Porque ele sabe que naquele local ele muito provavelmente irá encontrar-se com ela. E se ele for para lá e ela estiver lá, e ela entender que houve o descumprimento da medida protetiva, ela pode chamar a polícia e aí pode dar uma confusão etada e em razão do descumprimento da medida protetiva ele via ser preso. Só para vocês terem noção das repercussões disso. Porque às vezes isso vem em prova e aí vocês, por não terem como visualizar como seria um caso concreto, vai e marca errado, tá certo? Por isso o Superior Tribunal de Justiça entendeu que uma medida protetiva de urgência que foi aplicada e levou 6 meses sem que tenha sido instaurado o inquérito. O prazo de 6 meses seria mais de 6 meses seria abusivo, certo? Só que isso não está no precedente, não está na ementa. Você tem que ir para o inteiro teor, para você identificar e saber que foi um caso que não teve inquérito policial sequer instaurado. Aí o que os juízes fazem? Eles aplicam de forma genérica a medida protetiva com prazo de 6 meses, sob a justificativa de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que se for superior a 6 meses, ela é abusiva. Não é isso que o Superior Tribunal de Justiça diz. Então, muito cuidado em prova, se você atua na prática, se você advoga, se você é servidor. Por quê? Porque a medida protetiva de urgência, ela só é abusiva se ela for aplicada por mais de 6 meses, se não tiver sido instaurado o inquérito policial. E o juiz pode fixar a medida protetiva de urgência com prazo, justamente em razão desse entendimento, os juízes têm fixado medida protetiva com prazo pré-determinado e o Superior Tribunal de Justiça entende que não tem nada de errado e também, mas isso ainda não caiu em prova, tá? O que caiu em prova foi perguntar qual é o prazo máximo ou se ela tem prazo máximo de 6 meses, tá certo? Aí vocês precisam entender. Numa segunda fase ou numa prova oral, você pode virar e falar: excelência, a medida, prova oral de MP, excelência, a medida protetiva de urgência de 6 meses, ela só será abusiva se o inquérito policial não for instaurado. Se há inquérito policial, pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, o fato de ter sido prescrito pouco importa, porque a finalidade é a de evitar um crime mais grave que seria do feminicídio, tá certo? Momento final da nossa live, vamos para os nossos comerciais. Nós estamos em período de abertura de matrículas para o acompanhamento estratégico do professor Maurício Moitinho, mentoria que dura 9 meses, onde os meus alunos veem em todos os assuntos do edital, de todas as matérias dos concursos para juiz, promotor e defensor, o assunto com base em estatística do que é mais cobrado. E por que ele estuda com base em estatística do que é mais cobrado? Porque eu estou aqui dizendo para você qual é as provas onde já caiu. Um monte de gente fala por aí que tem estatística, que estuda, que os alunos estudam com base no que é mais cobrado, mas ninguém bota a cara na tela e bota a cara para tomar porrada, igual eu faço, de virar e falar: essa pergunta só caiu nesse e nesse concurso. Ou virar para você e falar: isso só caiu uma vez em prova, tá certo? Maiores informações pelo e-mail professormauriciomoitinho@gmail.com. Eu sou uma mentoria de primeira fase que acompanha meus alunos até a prova oral, se ele for para a prova oral, até 2 anos após o término do meu contrato, tá bom? Uma boa noite para vocês.